Qual é o nosso limite do esforço para tentar ajudar alguém? Até onde você está disposto ou disposta a ir para salvar alguém que você ama? Será que isso é possível? Vale a pena? Aceita o chá de coragem? Olá, Elisama. Tudo bem? Te acompanho há muitos anos e sempre encontro nas suas palavras um espaço seguro para refletir sobre as minhas próprias dores. Hoje, escrevo nos momentos mais difíceis da minha vida. Minha irmã gêmea, minha melhor amiga, foi diagnosticada com transtorno bipolar. Ela não aceita o tratamento medicamentoso e isso tem nos levado, a mim e a minha mãe, a situações muito dolorosas, cheias de tensão, medo e exaustão. Nos períodos de mania, ela me vê como inimiga e já não conseguimos trocar nem meia dúzia de palavras. A ausência dela, mesmo estando por perto, me atravessa com uma dor profunda. O que tem sido ainda mais difícil é a forma como ela me culpa por tudo que deu errado na vida dela, inclusive um abandono que foi paterno, não meu. Eu saí de casa cedo e desde então ela carrega isso como se eu tivesse deixado ela para trás. Essa culpa me acompanha. Tenho deixado muitos sonhos de lado para continuar por perto, para garantir que ela não se sinta sozinha. Mas isso tem me adoecido por dentro. Sinto que eu estou presa num nó de amor, culpa e impotência. E eu tô aqui, humildemente te perguntando: como seguir em frente sem carregar a culpa de não conseguir salvar quem a gente ama? Existe um caminho possível de afeto que também nos permita respirar? Obrigada por me ler. Ai, gente, que difícil ver quem a gente ama adoecer. Que difícil adoecer junto com quem a gente ama. E talvez essa seja a, a linha mais difícil da gente traçar numa relação. Quando é que começo eu? Onde é que termina você? Onde é que as suas questões, elas não se tornam as minhas questões? Quando é que a minha empatia por você, a minha vontade de te cuidar e te amar, não borra demais as minhas bordas e faz com que eu não seja mais eu na nossa relação? Muita coisa para falar nessa conversa. A primeira delas é que o adoecimento, seja ele psíquico ou físico, de uma pessoa da família costuma refletir em todo o ecossistema da família, sabe? Quando um de nós adoece dentro da casa, todo mundo acaba adoecendo um pouco junto, se não prestar muita atenção, se não se cuidar demais. A gente precisa redobrar o nosso cuidado com a gente, quando alguém está adoecido perto de nós, para que a gente consiga ficar minimamente bem. Eu sou a rainha das analogias, vocês sabem disso. É como se você entrasse com a sua velhinha, uma velhinha, que é a sua energia vital, a sua alegria, a sua capacidade de estar bem, que já não é assim uma fogueira, é uma velhinha. Nessa vida a gente não tá com a fogueirona. Como se você estivesse o tempo inteiro aqui protegendo a sua velhinha da ventania do outro, da tempestade do outro, sabe? Como se o tempo inteiro você tivesse que estar aqui segurando ela para a tempestade do outro não apagar essa chama. E é muito difícil cuidar dessa alegria, cuidar dos nossos sonhos, cuidar da gente quando tem alguém perto de nós adoecendo, triste e mal. E aí tem um ponto que eu quero muito te convidar a pensar. Abrir mão dos seus sonhos realmente deixa o outro feliz? Não tô nem entrando na seara de você ficar infeliz, não cheguei nessa parte ainda. Eu tô na parte de você fala: "Eu abro mão dos meus sonhos para ela não se sentir sozinha". Tem funcionado? Ou abrir mão dos seus sonhos tem feito ela continuar se sentindo sozinha e você desesperançosa, exausta e triste? Porque na minha experiência de escuta, de vida, o que eu percebo é que todas as vezes que a gente abre mão da gente em prol de alguém, alguém que fala que: "Ah, se você for embora eu vou ficar muito triste, se você isso, eu aquilo", não sacia a pessoa.
A pessoa não fica feliz e todos os nossos problemas se resolveram porque eu tô aqui. Ela continua triste. Ela continua com as questões, os problemas dela, ela continua com o adoecimento dela. E você ganha mais um plus de tristeza, de cansaço, de exaustão na sua vida. O primeiro convite que eu quero fazer para você é para você pare para pensar se essa estratégia de abrir mão dos teus sonhos, de estar perto o tempo inteiro, tem funcionado. Quando você conta para você: "Eu estou fazendo isso por essa pessoa, estou fazendo isso para essa pessoa ficar bem, para essa pessoa não se sentir sozinha". Tá funcionando? Ela tá bem? Ela não tá se sentindo sozinha? Porque se não tá funcionando, a gente precisa pensar que é uma estratégia que não tá funcionando nem para você nem para ela, tá funcionando para quem? Se é uma estratégia que não tem um resultado esperado nem em você nem nela, para falar assim: "Ah, não tá bom para mim, mas olha, nela tá super funcionando e eu consigo dar conta disso por um tempo até ela melhorar". Não tá. Tá funcionando para quem? Porque você vai seguir abrindo mão dos teus sonhos para cuidar dela, para que ela não se sinta sozinha se ela continua se sentindo sozinha. Esse é algo que nunca fez muito sentido para mim. Assim: "Ah, eu não vou embora porque senão a minha mãe eu tenho que fazer isso pela minha mãe, para minha mãe ficar bem". E aí eu vou encontro a mãe da pessoa e a mãe da pessoa é pura infelicidade. Eu falo: "Amor, mas tu ficou pra essa tua mãe ficar bem". Não estamos tendo esse resultado, ela continua não estando bem. Será que a gente é capaz de salvar o outro? Será que a gente é capaz de realmente fazer alguém feliz? De resolver todos os problemas do outro? Pensa. Pensa se tá valendo a pena o seu sacrifício no resultado com ela. Nem te coloquei no caldo ainda. E agora se coloca na situação. O que que você tem tido para oferecer no cuidado com o outro? Porque quando a gente tem alguém adoecido perto da gente, e a gente começa a se dar, e a se dar, e a cuidar, e a cuidar, e a gente sempre acha que tem mais um pouquinho para dar. Eu ainda não tô fazendo o suficiente, porque se eu tivesse fazendo o suficiente, essa pessoa já tinha melhorado. Se eu tivesse feito o suficiente, ela já estava bem, então eu preciso fazer mais. E aí você rapa o tacho da sua energia e chega um momento que você não tem nem pra você nem pra ela. E aí tá todo mundo doente. Quantas pessoas a gente vê completamente adoecidas porque estão cuidando de alguém que não tá bem, de alguém adoecido? Ah, eu acho que eu já citei aqui em algum episódio que eu falei sobre codependência, do Al-Anon, que a gente tem uma A, né, que é esse apoio para os alcoolistas, e a gente tem o Al-Anon, que é o apoio para a família. E quando se cria um apoio para a família, é entendendo que a família vive o adoecimento com quem está doente. E tem uma parte que só quem está doente pode fazer. A gente não consegue fazer pela pessoa. Você fala, ela não quer aceitar tratamento. Essa é a parte que é dela. E se ela não quer aceitar tratamento, é você quem paga o preço por ela não aceitar o tratamento. Eu não tô falando aqui: "Abandona a tua irmã", de jeito nenhum. E que lindo o carinho que você fala, a minha irmã, a minha gêmea, a minha melhor amiga. A minha irmã é a minha melhor amiga. E cada coisa que eu leio sobre irmãs, dá um apertinho no coração, porque eu sei do que você tá falando, sabe. Dessa pessoa que esteve do seu lado desde sempre e que você sempre teve certeza que ia estar do seu lado pra sempre. E de repente você tá vivendo um luto em vida. Você tá vivendo um luto da relação, você tá se vendo sendo colocado numa posição que você não queria estar e que você não se vê nessa posição. E o quanto isso dói, o quanto isso machuca, o quanto isso faz sofrer. E o quanto nessa dor, nesse machucado, nesse sofrimento, a gente, para fugir do luto, para aceitar que essa é a situação, a gente faz de tudo para reverter a situação. E a gente briga com a realidade. E quer reverter o que é irreversível. Sua irmã precisa de apoio. A sua irmã precisa sim de cuidado. Esse cuidado não precisa necessariamente vir somente de você. E aí eu quero te pedir para ampliar a rede que apoia vocês. Quem são as amigas da sua irmã? Quem são as pessoas que gostam dela?
Quem são as pessoas que ela gosta? Quem são os vínculos que ela já criou? Quais são os vínculos que ela já criou na vida? Quem mais pode se aproximar para revezar esse cuidado com você e sua mãe? E como vocês estão cuidando de vocês diante do adoecimento delas? Porque veja, se você vai correr uma maratona, você se prepara para a maratona. Você tem uma alimentação para maratona, você tem um treino para maratona e você tem um plano de descanso pós-maratona. Porque você sabe que a maratona vai demandar uma energia, um gasto físico, emocional, mental enorme. Cuidar de alguém adoecido na nossa vida não é uma maratona, é uma corrida para muito tempo. É algo muito mais longevo. É algo que pede um planejamento muito maior. Porque não é uma fase, sabe? É o que é. Essa é a vida de vocês no momento. E isso pode demorar meses ou anos até ela aceitar sair da crise, até ela aceitar o tratamento, até essa crise estar bem administrada, medicamentosamente, com terapia. Porque assim, o fato dela ser bipolar não significa que vocês vão ter uma vida super difícil, que ela vai estar não mesmo, o que a gente está falando aqui é de uma questão psíquica, emocional, que não está sendo bem cuidada, bem administrada com tudo que a ciência tem hoje para administrar. Levando em consideração que não está, até a gente conseguir essa administração, esse cuidado, essa borda que ela no momento não quer receber, a gente está falando de muito tempo. Não dá para acreditar que você vai estar no pique do maratonista o tempo inteiro. Que você e a sua mãe vão dar conta de abrir mão de tudo pela sua irmã. Se ela nunca aceitar tratamento, nunca, vamos aqui pintar um cenário trágico. Ela nunca vai aceitar tratamento. O que vai ser da sua vida? Quantos sonhos está disposta a abrir mão? Quantas escolhas está disposta a abrir mão? E aí você fala que ela te culpa pelo seu pai. Ela te culpa porque o seu pai saiu de casa e ela fala que você abandonou ela. O quanto essa culpa reverbera em você? O quanto você se sente responsável por essa culpa e acha que precisa indenizar a tua irmã pelo sofrimento que não foi você quem causou? O quanto você acha que precisa, reparar na sua irmã uma dor que não foi você quem causou? Porque muitas vezes a gente quer proteger o outro e a gente quer evitar que ele encare a própria história. Infelizmente essa é a história de vocês. Seu pai foi embora e você precisou também cuidar da sua vida. E não dá para você acreditar que é a tua responsabilidade sarar dores da tua irmã, sabe? Que é a tua responsabilidade viver para fazê-la ficar bem. Você fala: "Elisama, será que tem como a gente viver sabendo que a gente não vai salvar quem a gente ama?" Amor, essa é a vida, a gente não vai salvar quem a gente ama. A impotência é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para experimentar. Eu odeio me sentir impotente. Todas as forças eu odeio me sentir impotente. Eu queria poder resolver tudo de todo mundo. Sou uma das pessoas mais resolutivas que você pode imaginar. E eu tenho trabalhado todo dia a minha impotência e a minha limitação. Já falei aqui em outro episódio, no quanto eu tenho trabalhado que eu sou uma pessoa limitada. E o quanto eu tenho enxergado nas relações que eu não posso salvar ninguém. Que dá conta da minha própria vida. É um trampo gigantesco. E que eu posso te ajudar e te cuidar na medida do que você aceita. Na medida do que é possível para mim e para você. Num cálculo que a gente vai fazendo juntas, sabe? Que a gente vai encontrando juntas. A minha primeira formação foi em direito. E eu não sei se mudou alguma coisa na lei, mas na época que eu estudei,
A pensão alimentícia, ela era calculada através de um binômio, que era a necessidade de quem vai ser alimentado e a possibilidade de quem está alimentando. Na hora de determinar um uma pensão, o juiz ele precisava levar em consideração isso, quanto um precisa, mas quanto o outro tem para dar. Porque não adiantava ele enxergar a necessidade de um e nomear e determinar uma pensão que o outro não tinha como alimentar. Como que está esse cálculo na tua vida? A necessidade da tua irmã de cuidado e a tua possibilidade de ofertar cuidado. E essa possibilidade de ofertar cuidado não é o quanto você aguenta, não é aquela maratona, aquela corrida rápida. É pensar na sustentabilidade emocional de ofertar esse cuidado. O quanto fazer o que você tem feito hoje pela tua irmã é sustentável a longo prazo. O quanto você consegue seguir com a vida do jeito que tá, mais um mês, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Como a gente consegue enxergar a situação, olhar para ela e dar nome. Isso está acontecendo e a longo prazo o que é que a gente faz com o que está acontecendo? Como que a gente constrói caminhos e saídas possíveis para nós? E como que a gente lida com a nossa própria impotência? Como que a gente lida com a nossa incapacidade de arrancar a dor de quem a gente ama? Como a gente lida com a nossa incapacidade de resolver todos os problemas de quem a gente ama? Como a gente lida com a nossa incapacidade de fazer o outro feliz? Nós não temos essa possibilidade. Não tem nenhuma escolha sua, nenhum gesto seu, nenhuma atitude sua que vá fazer a sua irmã ser feliz. Isso não é seu. E o cuidado com ela não pode custar um adoecimento seu. Sim, ela precisa de cuidado, ela precisa de apoio, ela precisa de amparo, e isso pode ser dividido para mais pessoas. Isso pode ser olhado por mais pessoas. Me preocupa que você ache que essa é uma responsabilidade que é sua, unicamente sua, que é só você que tem que fazer isso. E o quanto você paga por ser só você quem tem que fazer isso, só você e a sua mãe. Quem tem te apoiado quando ela está em mania? Quem tem te amparado quando você ocupa o papel da grande inimiga? Quem tem amparado as tuas lágrimas diante desse luto tão difícil que é o luto de alguém em vida? Quem tem cuidado de você para você lidar com esse furacão que você está vivendo? Porque senão a gente foca só no cuidado com o outro e de repente a gente se vê doente também. E gata, deixa eu te contar uma coisa, doente você também não vai apoiá-la. Na realidade, doente, a chance é que vocês se afundem juntas em um lamaçal de problemas, sabe? Manter o distanciamento do problema do outro, ter empatia sabendo que o problema do outro não é o meu. E conseguir viver mesmo assim é muito difícil. E é muito importante também. E é muito essencial também. Eu volto com a imagenzinha da vela, sabe? Protege a tua velinha. Porque você não vai conseguir iluminar nada se a tua velinha apagar também. Você não vai conseguir manter nada forte em você se a tua velinha apagar também. Não olha só pro vendaval do outro. Consegue manter algo seu, guardado, protegido, nutrido. Com outras pessoas talvez eu falasse: "Não, você tem que cuidar, né, tem uma parte aí que a gente faz", mas você já tá cuidando o tempo inteiro. O seu caminho é o inverso, é o limite do cuidado. É o não se diluir. Eu sempre falo que a gente precisa ter borda, limite é borda, é cuidado, é proteção. Não se dilua em nenhuma relação. Não deixe que a borda que separa você do outro, ela seja apagada pela dor. E
Existem pesquisas que falam que as nossas emoções elas são contagiosas. E que infelizmente as emoções mais duras e mais difíceis, elas contagiam mais. Por quê? Porque se a gente pensar que a gente vivia numa floresta, o medo contagiando todo mundo corria e era uma possibilidade maior de manutenção da espécie, certo? Quando a gente tem uma pessoa adoecida emocionalmente perto da gente, a nossa chance de adoecer é muito maior. É muito mais fácil uma pessoa adoecida emocionalmente te puxar para ficar tão adoecida quanto ela do que você conseguir tirá-la do adoecimento. Quem contagia mais é o adoecimento do que a saúde emocional. Isso aqui é pesquisa, não é opinião minha não, você jogar no Google, você vai encontrar essa informação. Então, eu te falo para nutrir a tua chaminha, alimentar a tua chaminha, cuidar da tua chaminha, sabendo que o cuidado do outro não pode custar o apagamento de quem você é. E em regra, como eu falei no começo do episódio, a gente faz tudo pelo outro e o outro continua infeliz. Nem funciona, nem dá certo. Normalmente não dá certo. É isso, se você quer o meu pitaco na sua história, manda um e-mail, o e-mail vai estar aqui na descrição do episódio, eu não vou falar porque eu com certeza vou falar errado, então tá aqui na descrição do episódio. Manda esse episódio pra alguém que tá precisando desse colinho, desse abraço e desse chamego que eu dei, tá bom? Até o próximo episódio.